Olá, bem-vindos às Diferenças. Aqui falamos sobre todos os tipos de limitações. E como estamos próximo ao Dia Mundial das Doenças Raras, que é 28 de fevereiro, vamos falar sobre esclerose múltipla, amiotrófica e tuberosa. Nossa convidada é a neurologista Mirela Fazito. Olá, bem-vinda. Obrigada por ter vindo. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer é nosso. O que é esclerose múltipla? Na verdade, o que é esclerose? A esclerose, o termo esclerose, ele significa lesão de algum tecido neurológico. Esse nome é usado em várias doenças dentro da neurologia. Uma delas, no caso, é a esclerose múltipla. Então, a esclerose múltipla, ela é uma doença que a gente chama de desmielinizante, que é como se o próprio corpo não reconhecesse a bainha de mielina, que é a capinha que protege o neurônio, como não sendo dele, então ele manda algumas células que acabam atacando essa bainha de mielina, causando algumas alterações cerebrais e que acarretam alguns sintomas para os pacientes. Ela é uma doença autoimune, progressiva, degenerativa e inflamatória. Quais são os sintomas da doença, doutora? Então, Rafa, os sintomas eles são bastante variáveis. Na verdade, eles variam de acordo com onde o paciente tem a lesão dessa bainha de mielina. Então, eles podem apresentar uma perda visual, com dor ocular, que é o que a gente chama de neurite óptica. Alguns pacientes apresentam perda de força muscular, alteração de sensibilidade, alteração de equilíbrio. Então, assim, são inúmeros sintomas, fadiga. Então, eles variam geralmente de acordo aonde a gente tem essa lesão inflamada. E o mais comum é a perda visual. Geralmente eles abrem um quadro com esse quadro de neurite óptica, que é essa perda visual, ou às vezes também com um quadro de uma perda de força. Então, pacientes são diagnosticados de maneira errada como um quadro de um AVC, de um derrame, de um acidente vascular cerebral. O que chama atenção no caso dos pacientes para descobrir que é esclerose? Geralmente é a idade, né? São pacientes jovens, geralmente de 20 a 40 anos. Então, o AVC já é mais raro nesses pacientes Sim. mais jovens. O sintoma, normalmente, da esclerose múltipla, ele não é um sintoma súbito, né? Ele é aquele sintoma que vai piorando no decorrer do tempo. Então, isso é uma das características dos pacientes com esclerose múltipla. É silencioso? Ele pode ser. Às vezes, tem alguns pacientes que apresentam algumas lesões, mas acabam não tendo um sintoma clínico associado. Mas, na grande maioria das vezes, quando a gente tem uma lesão com inflamação, com essa agressão da bainha de mielina ativa, ele manifesta alguma sintomatologia clínica. Só que aí, como elas são muito inespecíficas, geram dúvidas, né? Então, às vezes, teve uma perda de força na perna com formigamento. Às vezes, eles buscam um ortopedista, porque pensam ser alguma coisa da coluna. Uhum. Ou é o braço esquerdo, já acha que é o coração, cardiologista? Exatamente, exatamente. Porque, às vezes, é um formigamento, uma alteração da sensibilidade. Então, acredita-se, dormi em cima da mão e por isso que ela tá formigando. Uhum. A incidência da doença é maior em mulheres a partir de que idade, mais ou menos? Ela é bem mais incidente em mulheres, assim, são cerca de 3 mulheres para cada homem. Geralmente começa entre os 20 aos 40 anos. Alguns pacientes manifestam antes e alguns depois. Mas a maioria é nessa idade, entre os 20 e os 40 anos. E no caso de gestante, como é cuidado? Então, a gestação a gente briga muito, né? Conversa muito com as nossas pacientes para a gente conseguir organizar, fazer o planejamento familiar. Porque tem algumas medicações que são utilizadas e que não podem estar sendo utilizadas durante o período gestacional. Essas pacientes, elas não têm nenhum problema para gestar. Então, a doença em si não causa infertilidade, não causa abortos de repetição, não tem essa característica. Mas a gente pede sempre para tentar planejar, principalmente pela questão da paciente estar pelo menos 1 ano com estabilidade dessa doença, tanto clínica quanto radiológica. E fazer todo o planejamento até para a gestação ser mais tranquila. Normalmente, na gestação, elas ficam bem estáveis.
elas ficam mais protegidas durante a gestação. A amamentação também é algo que ajuda, que protege um pouco nessa relação da atividade da doença, de novos surtos. O que preocupa um pouco mais, que a gente fica mais atento, é o pós-parto, que até por conta de boom hormonal mesmo, aumenta um pouco mais o risco de ter um novo sintoma, um novo surto, né? Como é feito o diagnóstico, doutora? O diagnóstico da esclerose múltipla, a gente soma toda a história clínica do paciente, então o exame neurológico, os sintomas relatados, a história que ele conta, que a pessoa conta pra gente, com exames complementares, que são os exames de imagem, ressonância, geralmente a ressonância de crânio, medula, porque ela é uma doença que atinge predominantemente o sistema nervoso central, então que inclui cérebro e medula espinhal. E também a gente colhe o líquor, que é o mesmo líquor que colhe para a investigação de meningite. Só que a gente tem um biomarcador, tem um marcador da esclerose múltipla, que é a presença de uma das bandas oligoclonais, que aparecem nesse líquor. Mas quando você chega um paciente na sua sala, você olha, clinicamente você já vê que é. Quando a gente vai fazer somando a história, a idade desse paciente, todos os antecedentes e a queixa, e a hora que a gente faz o exame neurológico, a gente consegue, pelo exame, também dar uma direcionada de que possivelmente seja alguma lesão em sistema nervoso central, pelos reflexos, que existem algumas alterações que são específicas de lesão em sistema nervoso central. E a causa dessa lesão, doutora? Então, a causa da lesão da esclerose múltipla é essa perda da mielina, que é a perda da bainha de mielina, que é essa capinha do neurônio. Mas do nada acontece? Na verdade, ela tem... ninguém sabe, ela é uma doença multifatorial autoimune, então, porque o corpo briga com ele mesmo. Ela tem fator genético envolvido, ela tem fator ambiental, infeccioso. Então, ela é uma doença que a gente chama de multifatorial. Então, não adianta... você se expor a um determinado vírus que a gente vê que às vezes serve como gatilho da doença, mas se você não tiver essa predisposição genética, essa alteração genética, possivelmente você não manifeste nada da doença. Então, precisa envolver mais de um fator. Uhum. Ela se manifesta em surtos, doutora. E a que vem a ser isso? Os surtos, Rafa, são os sintomas da doença. Então, na verdade, a forma mais comum da doença é o que a gente chama de surto-remissão. Então, que o paciente pode passar um período bem estável, sem nenhum sintoma, aí ele tem esse surto. Então, o surto é um sintoma neurológico, geralmente novo, que dura pelo menos 24 horas contínuas. E a gente sempre descarta qualquer infecção associada, qualquer outra alteração clínica, que às vezes pode ajudar a piorar algum sintoma que o paciente já apresentou em algum outro momento. Já tem. Qual é o tratamento, doutora? Então, a gente tem uma gama boa de medicações. Então, é uma doença que vem, graças a Deus, sendo mais estudada. Estão surgindo novos tratamentos. Então, o nosso objetivo do tratamento é evitar... eles são chamados de imunomoduladores, de imunossupressores, então com ação no nosso sistema imune, para evitar que o corpo do paciente, que mande essas células que continuem agredindo essa bainha de mielina. Tem cura, doutora? Ainda não, infelizmente, mas a gente tem, como eu falei de inúmeros medicamentos que conseguem manter qualidade de vida para esses pacientes, conseguem segurar a ocorrência de novos surtos, dessa inflamação e, consequentemente, evitar maiores sequelas e incapacidades. Agora vamos falar de esclerose amiotrófica, ou ELA. Qual é a diferença, doutora? Então, apesar do nome esclerose, que também significa essa lesão do tecido, são doenças bem distintas. Diferentes. Então, a esclerose lateral amiotrófica, ela é o que a gente chama de doença do neurônio motor. Então, é mais ou menos como se não chegasse na nossa musculatura, do nervo para a musculatura, a resposta. Então, o paciente vai perdendo gradativamente a força muscular. Então, ela é uma doença que evolui progressivamente com quadro de perda de força muscular, que pode pegar braço, perna, atrofia algumas musculaturas
E às vezes pega também o que a gente chama de bulbar, que é a dificuldade às vezes para falar, para engolir. Então ele vai evoluindo com uma perda gradativa. É comum na terceira idade, ou nos mais velhos? Geralmente ela começa, a grande maioria dos casos, começa acima dos 50 anos, 55 anos. Entre os 50, 60 e 70 anos. Então, ela é uma doença que acomete pessoas mais velhas um pouco, quando a gente compara também com a esclerose múltipla. Mas homens ou mulheres afeta, doutora? Afeta ambos os sexos, tanto homens quanto mulheres. Mas, tem tipo assim, uma predominância. a pessoa não tem nada, tipo, com 55 ela começa a ter. É assim? Exatamente. Gente, Ninguém que sabe loucura. direito de onde vem a esclerose lateral amiotrófica. Mas é como se fosse morrendo as células ali nessa região do neurônio motor, que é o que manda para a musculatura, e aí a pessoa vai evoluindo com essa dificuldade de força, com a perda de força, com alteração de fala, deglutição. Então, é uma doença que vai progredindo gradativamente. E o tratamento para ela? O tratamento ele varia muito de acordo com o estágio que se encontra o paciente também. Porque a gente tem algumas medicações, mas elas não têm uma eficácia tão significativa, né? A gente tem uma medicação que a gente utiliza mais, que tenta dar uma bloqueada nessa evolução da doença, mas o que a gente sempre reforça é o tratamento multidisciplinar. Então, com fono, físio, terapeuta ocupacional, para sempre manter o paciente estimulado, porque apesar do uso da medicação, ele ainda continua progredindo. Que trabalho, hein? Do nada. Ou seja, que trabalho gigante. Gigante, né, Rafa? E falaremos sobre esclerose tuberosa. Como se manifesta e por que está associada ao autismo? Então, a esclerose tuberosa também não tem absolutamente nada a ver nem com a esclerose múltipla e nem com a esclerose lateral amiotrófica. Ela é uma doença bem rara, é uma doença genética, em que se formam como se fossem tumores, mas não tumores malignos, geralmente não maligniza, mas são vários tumores que se formam dentro do cérebro e alterações de pele. Então, ela geralmente é uma doença neurocutânea, porque são as duas áreas que ela pega. Podem aparecer essas lesões também em outros órgãos, pulmão, rim, fígado, mas o mais comum que se verifica é no cérebro e as alterações de pele. E esses pacientes têm, geralmente, crises convulsivas, um atraso de desenvolvimento. O autismo, ele é bastante relatado. Então, na literatura, a gente vê bastante caso de autismo associado à esclerose tuberosa. E se questiona se tem relação com essa lesão que se forma, na localização dessa lesão, que tem um pouco de alteração de conectividade neuronal mesmo em algumas áreas específicas do cérebro, e que tudo isso acaba levando ao desenvolvimento do autismo. Então, ele não tem autismo, ele se desenvolve, é isso? Na verdade, ele vem associado, né? O autismo, ele vem associado à esclerose tuberosa. O que, assim, tem como hipóteses que seja ou decorrente realmente dessa lesão estrutural do cérebro pelos tumores, ou também pela funcionalidade mesmo dessa parte neuronal. Tanto que tem alguns pacientes com esclerose tuberosa que têm o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, alguns têm alguma deficiência cognitiva, mental, alterações comportamentais. Então, nessa parte mais cognitiva, ela varia um pouco, e tem alguns pacientes que apresentam o autismo associado ao quadro. Então, qualquer um de nós podemos ter a esclerose múltipla ou a amiotrófica? Porque do nada ela aparece. Não é que é do nada, que na realidade geralmente tem um fator genético envolvido, não uma hereditariedade, tá? Não significa que o seu pai teve, que isso vai passar. Existem alguns casos familiares, tanto de uma quanto de outra, mas não são os mais comuns. Então, aquela mais esporádica é a mais frequente. Então, tanto para o paciente desenvolver a esclerose múltipla, quanto para ele desenvolver uma esclerose lateral amiotrófica, ele tem que ter uma predisposição individual,
Então, existe risco a algumas pessoas, mas na realidade não existe um gene específico. Então, envolve geralmente mais de um. Tem envolvimento emocional? Não está Na esclerose múltipla, o envolvimento emocional, na verdade, o estresse psicológico, ele não causa a doença. O que ele faz, muitas vezes, é... Quando a gente tem um estresse ou qualquer coisa que aumente a atividade inflamatória do nosso corpo, como ela é uma doença autoimune, às vezes você pode desencadear um surto, desencadear um sintoma por algum quadro emocional. O que a gente vê é que esses pacientes com esclerose múltipla, eles também têm uma porcentagem mais alta de depressão e ansiedade quando você compara com o restante da população. Só que também não se conseguiu ainda comprovar se isso está relacionado única e exclusivamente com a carga lesional que esse paciente tem. Então, tem o componente das lesões, mas tem também o componente do diagnóstico de uma doença crônica, que daí a pessoa, às vezes, já tem uma predisposição a algum quadro mental, algum quadro psiquiátrico mesmo, e ela acaba exacerbando isso depois do diagnóstico. E autoimune. A esclerose múltipla. E isso vale para esclerose amiotrófica também ou não? Não, na esclerose lateral amiotrófica o componente é diferente. Então, não tem esse fator inflamatório, essa liberação dessas mesmas células inflamatórias igual tem na esclerose múltipla. Então, na realidade, ele é como se fosse uma morte mesmo celular que vai acontecendo. E não tem muito o que fazer. Não. Que dicas você daria para as mães de autistas que acabam descobrindo a tuberosa, a esclerose tuberosa? O que eu acho que é importante? Independente do diagnóstico de base, vamos assim dizer, ele tem um autismo e aí em associação tem a esclerose tuberosa, eu acho que é muito importante toda a parte de terapia que se dedica direcionada ao autismo para que o paciente consiga se desenvolver. Existem vários graus, né? Vários níveis de autismo? Isso, vários níveis, e que na realidade, quanto mais a gente estimula, mais o paciente se desenvolve, mais ele consegue manter toda a sua independência. Naqueles que têm a esclerose tuberosa, é muito importante o acompanhamento do neuropediatra, porque precisa ter o controle dessas crises convulsivas, porque elas também interferem na qualidade de vida do paciente. Além de dermatologista, que também acompanha para ver a questão das lesões de pele, das alterações de pele. Mas ocorre mais na fase na infância ou idade adulta? Na verdade, a pessoa com esclerose tuberosa, ela já nasce com a doença, porque ela é uma doença genética. Só que, geralmente, ela vai se manifestando. Tem alguns que já manifestam desde bebê, os outros começam a manifestar já na infância, que começa a se perceber alguns sintomas, até na questão do desenvolvimento da criança. Pode ocorrer na adolescência? É mais difícil. É mais difícil. Tem relato de caso até que desenvolveu em adulto, mas é bem mais raro. E que dicas você daria para as pessoas que têm esclerose múltipla? O que é importante? Eu acho que assim, então, esse mês das doenças raras, ele é indispensável, porque eu acho que quanto mais a gente fala dessas doenças, mais se estuda sobre, mais se pensa, mais se busca ajuda, se troca informação. Como está sendo com o autismo, né? Ninguém falava de autismo, agora tudo é autismo. Exatamente. Até para não virar tudo autismo, porque não é, né? E nem tudo é esclerose múltipla. Sim. Então, é sempre assim, na dúvida, teve algum sintoma, sempre busque o acompanhamento médico, uma investigação adequada. Então, uma perda de força, você é jovem, teve alguma coisa diferente, busca um neurologista, porque a gente consegue fazer toda a investigação. E você tem esclerose múltipla, mantenha seu acompanhamento, faça todo o seu tratamento, não deixe de fazer atividade física, não deixe de ter uma qualidade de vida, porque tudo isso interfere na tua evolução. Então, quando você está bem, tanto do ponto de vista de saúde mental quanto de saúde física, tua doença evolui de uma maneira mais tranquila, vamos assim dizer. Sim. E dicas você daria para quem tem esclerose amiotrófica?
A esclerose lateral amiotrófica, como a gente tem essa dificuldade na questão do tratamento, né? Que ainda não é um tratamento tão eficaz. Então, não deixe de fazer toda a parte multidisciplinar, fisioterapia, terapia ocupacional, tratamento psicológico também, porque é difícil você ter que lidar com uma doença que começa a te incapacitar. Então, assim, busque sempre ajuda, busque sempre para a qualidade de vida. Uma coisa que não se fala muito é em relação aos cuidados paliativos. Se associa muito cuidado paliativo àquele paciente em estágio terminal de um câncer, mas na realidade o cuidado paliativo ele serve para o acompanhamento e para a qualidade de vida de qualquer paciente com alguma doença crônica. Então, o objetivo do cuidado paliativo é manter a qualidade de vida desse paciente, não obrigatoriamente naquele que esteja num estágio terminal, de uma doença terminal. Então, o próprio buscar o cuidado paliativo para trazer conforto no cuidado da doença, não só para o paciente, mas também para os familiares que acompanham, né, que convivem com o paciente. No caso da esclerose amiotrófica, o que seria esse cuidado paliativo? Então, normalmente é buscar qualidade de vida. Então, se o paciente fazer todo o acompanhamento multidisciplinar, ter o cuidado psicológico associado, ele ter medicação para algum sintoma que ele esteja sentindo, aquele paciente que tem uma dificuldade já de deglutição, de engasgo, ver a questão de necessidade de conversar sobre a necessidade de uma sonda, de uma gastrostomia. Então, ter o conhecimento e ser amparado até diante dessas dificuldades que vão acontecendo no evoluir da doença. E no caso de pessoas mais velhas, dos idosos, isso se confunde muito? Foi esclerosado, já está esclerosado? Não, porque, na verdade, o esclerosado que se fala, eles associam muito mais aqueles pacientes mais idosos que estão tendo alguma perda de memória, uma perda cognitiva. E alucinação? Pode dar em algum tipo tem um tipo de demência que vem com um quadro de alucinação associado. Mas na questão da esclerose lateral amiotrófica, apesar dela acometer pessoas mais velhas, a primeira manifestação dela não é cognitiva, ela é uma manifestação motora. Então, é uma fraqueza muscular progressiva. E para o médico é fácil? Sacar isso, falar, bom, tá com fraqueza. É que a gente tem alguns sinais do exame neurológico. Então, a gente vê no paciente com esclerose lateral amiotrófica, ele vem com uma queixa de perda de força, muscular, mas ele apresenta atrofia em algumas áreas específicas, então, principalmente aqui na região da mão. Ele tem o que a gente chama de fasciculação, que às vezes são como se fossem uns espasmos, umas cãibras. Não aquela, tô ansioso, tem um tremor na pálpebra, é diferente. Então, existem algumas alterações específicas no exame neurológico que a gente consegue ver e que fala a favor de uma esclerose lateral amiotrófica, mas não é um diagnóstico, nenhum deles, né? É fácil de se dar, assim, porque é uma doença mais agressiva, né? Então, é complicado. Eu falo que a gente faz anos e anos, fala muito, lida muito com toda essa parte, mas ainda é complicado, assim. Acho que falar para determinado paciente qual é a doença que ele tem. E é difícil de entendimento para ele também, né? Porque como é rara, ninguém fala, ninguém sabe. Exatamente, essa a importância das campanhas, de se falar sobre divulgar, essas informar. Doenças raras, exatamente, porque até para estimular a questão em busca de pesquisa clínica, de novos medicamentos, porque tem muita doença rara que é órfã de tratamento, que a gente não tem nenhum tipo de tratamento. Então, a esclerose lateral amiotrófica, a gente tem medicação, é que ela não né? Existe um remédio, mas ele não é tão eficaz. Exatamente. Então, para as mães, a dica para as mães que têm a esclerose, os filhos com esclerose tuberosa,
Já pequenininho já se manifesta na primeira infância? Já pode se manifestar, às vezes até desde o nascimento mesmo, mas às vezes leva um tempinho para observar, porque na verdade você vai vendo aquela dificuldade, aquele atraso do desenvolvimento da criança, tanto o neuropsicomotor, então incluindo demorou mais para falar, demorou mais para andar, tem mais dificuldade de sucção, então ele começa a ter algumas alterações pequenas que vão se apresentando até ter algum sintoma mais evidente. Tem alguma ligação com PC, com paralisia cerebral? Não, são doenças distintas. E ele tem força nos bracinhos, não? Então, aí depende da manifestação, porque na realidade ele pode andar, falar, mas às vezes ele tem um atraso. Ou ele tem uma dificuldade de coordenação, depende também da quantidade de lesão que ele apresenta no sistema nervoso central, no cérebro, o que ela está afetando, que área que esse tumor está afetando, porque daí isso gera mais algum sintoma. Tem as crises convulsivas, porque se começa a ter muitas crises convulsivas, elas também começam a afetar o desenvolvimento cerebral. Então é importante ver com pediatra, ver com neuropediatra. Para a gente dar dicas para as mães sobre autismo do ponto de vista neurológico quando é pequeno. Algumas coisas, né? Tipo o quê? O que a gente vê às vezes? Tem uma dificuldade de socializar, tem uma sensibilidade auditiva maior, tem uma sensibilidade com texturas, então dificuldade com alguns alimentos, não se adapta a determinados alimentos. Muitas vezes segue uma rotina, então, ou mesmo brincando, pega os brinquedos, põe tudo numa mesma ordem, e se tira isso da ordem, a criança fica mais agitada. Às vezes não é birra, na verdade, às vezes é a ansiedade mesmo do autismo, é aquela que às vezes ele não consegue nem expressar. Então, um atraso na fala, muitas vezes pode acontecer. Só que tem também aqueles quadros de autismo que são associados a um desenvolvimento, uma habilidade maior em alguma área. Então, tem o Asperger, que ele se desenvolve mais em alguma área, mas ele tem algumas outras características. Então, tem algumas que a gente chama de estereotipias, que são alguns movimentos, ou língua, mão, o jeito de caminhar, muitas vezes caminham ponta do pé, a coordenação motora é uma coisa que às vezes demora um pouquinho mais para se desenvolver. Mas em que momento os pais, as mães devem procurar um neurologista no caso de autista? Porque, por exemplo, a gente não sabe. Você procura um quê? Um pediatra, um psiquiatra, um neurologista? O que eu faço? Para que lado eu corro? Normalmente, o pediatra já observa alguns sinais e aí ele encaminha para um neuropediatra. E aí, o neuropediatra geralmente... Porque daí depende da idade da criança também. Porque às vezes a gente não tem nada de alteração estrutural. Então, você pode fazer tomografia, eletroencefalo. Geralmente se faz alguns exames para tentar ver se tem alguma alteração associada. Mas a avaliação neuropsicológica é uma coisa que ajuda bastante. Só que as crianças muito pequenas não conseguem fazer ainda. Aí é com psicólogo, né? Mas a partir dos 4, salvo me engano, que já tem uns testes mais específicos. Sim. E aí depois você vai vendo, porque às vezes ele tem um pico de sintoma por volta dos 6 anos, né? Que daí começa, que é a idade escolar, tudo, que às vezes começa a ficar mais evidente também. Mas se você for olhar, assim, desde criancinha, você já vai vendo geralmente algumas coisas que vão evoluindo de uma maneira um pouco mais lenta. São essas dicas que você daria para as mães, então? Exatamente. Ok. Bom, então, nossos agradecimentos à neuroimunologista Mirela Fazito. Muito obrigada por compartilhar informações tão importantes. Parabéns e sucesso. E já deixa os contatos. Já deixa os contatos, por favor. Redes sociais tem, se tiver, para os interessados? Tenho. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Foi um prazer, como sempre, Rafa. Meu paciente predileto. Rafa, paciente da doutora. É a doutora mais amada, né, Rafa, do Brasil? Exatamente. E o paciente mais amado, hein, Rafa? Eles se amam os dois. Eu atendo no consultório, que é ali na Araújo Fazito, então fica ali na região de Perdizes.
Aí a gente tem o site, que é araujofazito.com.br. Nós temos o Minuto Neuro Oficial, que é o nosso Instagram, o Instagram da clínica. E eu tenho um Instagram que chama emplus.neuro, que é o Instagram, junto com algumas colegas, amigas neurologistas, que é sobre esclerose múltipla. Então, que é voltado mais para as doenças desmelinizantes. Seu marido também é neurologista e é cirurgião. Como é que é isso? Vocês têm altos papos ou dá tilt de vez em quando, discorda? Como é que é? Ele é neurocirurgião. A gente tem um monte de caso que às vezes a gente discute mesmo, tira dúvida um com o outro. Aí eu sempre falo que, na verdade, um neurologista resolve o problema que o neurocirurgião criou, entendeu? Mas é ótimo, porque a gente consegue tirar bastante dúvida. Eu encaminho o paciente para ele encaminha o paciente para mim. Deve ser então, muito a gente interessante. troca bastante figurinha. Eu lembro que uma vez a gente foi pro doutor Antônio, antes de conhecer a doutora Mirella, o Rafa. Doutor Antônio é neurocirurgião. Aí chegou lá, o Rafa contou que foi no doutor Antônio. E aí a gente falou de cirurgia. A doutora falou, eu mato ele se ele quiser fazer cirurgia com você. O Rafa achou o máximo. Mãe, ela cuida de mim, ela me defende, não vai deixar ele fazer cirurgia. Olha isso. Foi muito engraçado. Que eu falo, como clínico, a gente tenta tudo que é clínico antes de optar pelo procedimento cirúrgico. E cirurgião já quer fazer a cirurgia. Vamos embora, vamos cortar tudo, né? É bem interessante. Tá ok. Muito obrigada, parabéns para vocês, sucesso, tá? Obrigada. Valeu, Obrigado, tchau, tchau. Valeu. Obrigada.